Amém, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe. Antes de começar, eu preciso confessar algo. Deus me deu essa palavra no final do ano passado. Ele falou, essa palavra é para a CCJ. Mas o tempo foi passando e nesse meio tempo eu fui convidado por um pastor amigo, que foi meu professor, e levei essa palavra na igreja. Porque não passava pela minha cabeça pregar aqui tão cedo, né? Mas Deus falou claramente, essa palavra é para a igreja da comunhão cristã. E eu creio, eu ouso a dizer, porque eu não sou muito dado a profecias, né? Eu não tenho esse dom, mas eu ouso a dizer que essa é uma palavra profética para a igreja, né? E Deus quer falar realmente conosco essa manhã. E o que Ele está dizendo essa manhã é: não desista, vai valer a pena. Deus tem planos para todos nós, né? O apóstolo falou aqui, todos nós temos planos de Deus para as nossas vidas, e muitas vezes, né, a gente fica perdido, ou muitas vezes a gente desanima, ou muitas vezes a gente pensa até em desistir, se não de Deus, pelo menos a gente pensa em desistir de alguns sonhos, alguns projetos, algo que Deus tem no coração para nós. E Deus tem um plano para todos nós, né? Deus tem um projeto e sempre um plano melhor. A palavra diz que os planos de Deus são planos de bem, não são planos de mal, e que nenhum dos seus planos será frustrado. Portanto, aquilo que Deus tem proposto no seu coração, às vezes nós atrapalhamos um pouquinho, né? E retardamos isso, por vários motivos, e a gente vai falar de alguns aqui essa manhã. Mas Deus nunca chega atrasado, Jesus é o plano melhor para as nossas vidas, né? O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,12, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa manhã Deus quer isso, né? Que nós prossigamos para o alvo, que a gente não desista. E eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu creio que vai valer a pena nós prosseguirmos, né? A vida pode muitas vezes nos apresentar alguns reveses, algumas dificuldades, perdas, lutas, indignações, né? Jesus nunca falou que nós não teríamos isso nessa nossa caminhada cristã. Isso, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Em momento nenhum ele falou, vocês vão estar livres desses problemas, dessas dificuldades, dessas perdas, dessas lutas. Mas ele garante o escape para isso, né? Ele garante que para cada tentação nós temos o livramento. Ele garante que para cada situação difícil nós temos o livramento. Paulo, quando escreveu essas palavras, sabe onde ele estava? Na prisão. Estava na cadeia, preso, né? Uns dizem que é em Roma, outros dizem que é em Cesareia, não importa. Importa que ele estava preso. E mesmo assim, ele estava falando palavras, né, que o levavam para frente. Ele tinha fé, ele cria no plano de Deus, no projeto de Deus. É assim que nós temos que levar a nossa vida. Por pior que seja a situação que nós possamos estar passando, por pior que seja o revés que nós podemos ter tido, prossiga para o alvo. Não desista. Deus está falando ao nosso coração essa manhã. Vai valer a pena. Quem já não questionou a Deus por alguma situação que viveu, né? Estava fazendo essa semana o discipulado com Onias, e nós estávamos exatamente falando sobre isso, né? Muitas vezes nós questionamos a Deus por algo que a gente acha injusto, né? Como se nós tivéssemos uma justiça divina ou uma justiça correta. Mas muitas vezes nós questionamos a Deus.
E tem uma figura no Antigo Testamento, que é um profeta, que é Abacuque, que ele passou por essa situação. Eu gosto muito de falar de Abacuque nesse momento, porque ele passou por isso. Ele viveu em torno de 600 anos antes de Cristo, ele estava vendo o povo sendo levado cativo pelos caldeus, o povo de Deus, era o povo que era o povo da promessa, era o povo de quem viria o Messias. Então ele estava vendo aquela situação e ele estava se indignando com aquilo. Como muitas vezes nós podemos ficar indignados nas nossas vidas, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando e fulano não está passando, porque eu vou na igreja, dou meu dízimo, oro, jejuo, e estou passando por dificuldades. Eu não sei se isso já passou pela cabeça de alguém aqui, pela minha, nunca, Acho que só pela minha, Mas muitas vezes a gente se encontra num quadro que nos leva a esse questionamento. E foi que Abacuque, perplexo, perguntou para Deus, por que Deus permitia que o mal crescesse no meio do seu povo? Como podia um povo mais ímpio, que eram os caldeus, subjugar o povo de Judá, o povo de Deus? E o apóstolo falou isso aqui, nós vivemos num mundo caótico hoje. Às vezes notícia nem dá vontade da gente ouvir, o jornal nem dá vontade da gente abrir, porque está difícil achar uma notícia que nos anime, está difícil achar uma notícia que nos coloque para cima. Para onde a gente olha, agora essa semana foi da carne, não dá mais para comer carne, aquele churrasco com a Swift, corta ele, apóstolo? Porque é terrível. Para onde a gente vai, a gente vê notícias ou de corrupção, ou de desmando, ou a falta de segurança, ou a falta disso, e a gente vê no rosto do povo o sofrimento. A gente vê nas pessoas as dificuldades, a crise, etc. E era esse o momento que Abacuque estava vivendo lá, há 600 anos antes de Cristo. Mas olha o que Deus respondeu para ele. Duas respostas. Ele fez duas perguntas para Deus e Deus deu duas respostas para ele. E está em Abacuque 2,4, não sei se o Vlad quiser projetar. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa é algo que nós temos que manter conosco, firme, inabalável, a nossa fé. Ela é que vai fazer a grande diferença no nosso caminhar. Ela é que vai fazer toda a diferença quando nós estivermos passando por situações difíceis, para a gente poder ter essa paz que excede todo entendimento. Domingo passado o apóstolo falou, que a palavra tem que ser viva nos nossos corações. Nós não podemos ter uma palavra morta. E essa palavra viva é isso que nós temos que, quando ouvir a palavra, quando nós estivermos lendo a Bíblia, quando nós estivermos ao lado do Espírito Santo, que Ele vivifique essas palavras nos nossos corações, que Ele traga essas palavras, vida a essas palavras, que a gente não possa ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Essa frase, ela é tão impactante, o justo viverá pela fé, só Paulo repetiu ela 3 vezes no Novo Testamento. Foi a base da reforma lá de Lutero, do protestantismo. O justo viverá pela fé. Há poucos anos atrás, aí, num dos papas, aí, ele admitiu isso, porque lá na época de Lutero estavam vendendo indulgência, como se a gente pudesse comprar a salvação. E eles reconheceram que o justo viverá pela fé. E uma outra resposta que o Senhor deu para Abacuque, está em 2,20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle das nossas vidas, o Senhor está no controle das nossas situações, o Senhor está no controle das nossas crises, decepções, das situações que a gente possa estar vivendo.
O Senhor tem o controle absoluto de tudo. E quando nós questionamos a Deus, por mais que para nós, no nosso coração, no nosso entendimento, possa parecer algo justo, nós estamos, na verdade, colocando em dúvida esse plano de Deus para as nossas vidas. Nós estamos, na verdade, muitas vezes procurando desculpas para desistir. Nós estamos procurando desculpas para desviar do caminho. Nós estamos procurando desculpas para entrar numa zona de conforto. Quando há um chamado da igreja, vamos fazer o discipulado, que todos estejam se discipulando, às vezes é muito mais tranquilo eu estar numa zona de conforto. Isso deixa para lá. Nós estamos, na verdade, arrumando desculpas para não cumprir o plano de Deus nas nossas vidas. Quando a gente tem claro um chamado de Deus, e a gente está, não, mas eu estou trabalhando muito. Eu mesmo falei outro dia, estou trabalhando demais essa semana, mas quando a pastora Jane me ligou, dá para discipular o Onias? Dá. Porque não dá para a gente fugir do plano de Deus, não dá para a gente fugir do chamado de Deus para as nossas vidas. E nenhum dos planos dele vai ser frustrado. Quanto mais a gente atrapalhar, mais perdido nós vamos ficar em todo esse processo. Então, nós temos que alinhar o nosso pensamento, a nossa vontade aos caminhos de Deus, por mais que a gente possa estar numa situação difícil, por mais que a gente possa estar numa situação de crise, de decepção ou de perda. Lamentavelmente, toda essa minha caminhada cristã, que já vai para quase 27 anos, muitas pessoas eu assisti desistirem, amigos meus, inclusive. E por mais que a gente fale, por mais que a gente mostre, e por mais que ele diga, ou eles digam, não, eu estou com Jesus, a gente sente que está se afastando. Aquela história que vocês já devem ter ouvido da brasinha, quando a gente tira aquela brasa do braseiro, ela vai lá e vai apagando, 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 e a gente não se dá conta disso, porque a gente entra num ciclo, e esse ciclo vai simplesmente nos levando cada vez mais a nos separarmos do plano de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. A comunhão na igreja é importante, a comunhão com os irmãos é importante, porque um vai fortalecendo o outro, um vai suportando o outro, um vai falando para o outro e a gente vai compartilhando, compartilha-se os nossos problemas. O apóstolo Otávio está com a reunião de empreendedores aqui, uma reunião onde as pessoas podem compartilhar as suas dificuldades, pode gerar ali um networking para cada um. Cada atividade, cada coisa que nos aproxima de Deus é positiva para as nossas vidas. E a gente precisa tomar cuidado se nós não estamos nos afastando disso. E Paulo nos fala em Coríntios de alguns pensamentos que podem invadir a nossa mente, a nossa alma, quando nós estamos passando por uma situação difícil. E ele nos recomenda isso. Ele está falando de um ciclo que nós devemos evitar. Ele não, com certeza não existia psicologia naquela época, mas ele estava falando de um ciclo depressivo que muitas vezes nós podemos estar entrando por conta de dificuldades ou situações difíceis. Eu pediria que a gente abrisse a nossa Bíblia na segunda carta a Coríntios 4, de 7 a 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo aqui está nos mostrando duas situações, né? Uma situação que nós provavelmente passaremos em algum momento e que não causa um impacto destrutivo nas nossas vidas. Quando ele fala que nós podemos estar atribulados, nós podemos estar perplexos com alguma situação, nós podemos nos sentir perseguidos, né, porque há uma perseguição na nossa vida, e podemos muitas vezes estar abatidos também por alguma situação que nós vivemos. Ele fala disso como algo que faria parte do nosso cotidiano, do nosso pensamento, numa situação de crise, numa situação de perda, numa situação de angústia, numa situação de decepção. Mas ele nos mostra uma outra crise, um outro ciclo, que não convém que nós sintamos, né? Ele nos mostra outros pensamentos que não convém que faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, independente daquilo que nós estamos passando. E se depois a gente analisar esse ciclo passo a passo, a gente pode perceber que é o que nos leva a uma depressão muito grande, né? Dizem os especialistas que nesse século a doença que mais vai matar é a depressão. Então, ele fala em angústia, desânimo, desamparo e destruição. Quando nós estamos vivendo algo difícil, uma crise, ou algo que nós perdemos, algo que fazia parte do nosso dia a dia e por algum motivo aquilo foi tirado, ou por uma situação financeira, ou por uma situação de doença, ou por uma situação de relacionamento, não importa, né? Eu não sei a situação de cada um, mas Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe exatamente o que cada um está passando, e Ele está no controle de tudo isso, né? Só que quando nós estamos passando por essa situação difícil, esses pensamentos podem vir à nossa mente, e é aí que o inimigo se aproveita, aí que o mundo, esse sistema do mundo que jaz no maligno, se aproveita para nos desviar, para tirar os nossos olhos de Jesus, para que a gente desista, para que a gente não siga em frente. Mas Deus está falando essa manhã conosco, não desista, vai valer a pena, prossiga para o alvo. Não deixe que a situação, que as circunstâncias tomem conta dos nossos pensamentos. Ele começa falando da angústia, né? Nós podemos estar atribulados, mas não angustiados. Angústia é um sintoma de depressão. Angústia é aquela dor que a gente sente aqui dentro sem saber por quê. Não é uma dor de uma ferida, não é uma dor de uma pancada, não é uma dor de um corte, que a gente sente isso fisicamente e está vendo, né? Está colocando lá um curativo, está colocando um remedinho. Angústia é algo que fica nos apertando aqui dentro do coração. E a gente muitas vezes não sabe por quê, né? É aquele peito apertado, aquela falta de humor, aquele ressentimento de tudo e de todos, né? Aí quando a gente está angustiado, o que começa a vir à mente? Só coisa ruim. A gente começa a lembrar de situações do passado ruim, a gente começa a lembrar de pessoas que nos fizeram alguma coisa, e aquela volta, né, aquela ira, volta aquela falta de perdão, situações que a gente já tinha esquecido, situações que a gente já tinha perdoado, essa angústia vai trazendo isso. Com certeza, isso é o primeiro sintoma de um ciclo depressivo, né? Começa com essa angústia, começa com essa dor no peito. Se a gente não cortar isso, como Paulo está falando, né, que nós não podemos nos sentir angustiados. Atribulados, sim, nós temos tribulações, nós temos situações difíceis, mas isso não pode ser transformada em angústia para as nossas vidas. Depois Paulo fala, você pode se ficar perplexo, né? Quem já não ficou perplexo com alguma situação, com algo que não esperava? Mas isso não pode gerar em nós o quê? O desânimo.
Desânimo é falta de entusiasmo. Entusiasmo, a origem da palavra, né, seria em Theos, ou seja, em Deus. Falta de entusiasmo é como se a gente não tivesse Deus. É como se a gente imaginasse que Deus teria nos abandonado. Deus nunca nos abandona. Nós podemos desistir de Deus, mas Deus não desiste de nós. Nós podemos duvidar de Deus, mas Deus está lá firme, né? Está sempre com a mão estendida para cada um de nós. Desânimo é aquela sensação de cansaço, sem estar cansado. Né? Nós não fizemos nenhum esforço físico, nem esforço mental, né? A gente estava lá, sentado lá na praia, numa cadeira, embaixo de um guarda-sol, olhando o mar, olhando assim, aquele barulhinho, quase dormindo, e a gente está desanimado. Também acho que isso não aconteceu com ninguém, né, apóstolo? Quase ninguém, né? Desânimo é a principal arma do inimigo para nos tirar do foco. E é o segundo pensamento que Paulo fala aí nesse ciclo para que a gente não tenha. Um pouquinho mais para frente, no versículo 16 desse mesmo capítulo, olha o que ele diz com relação a isso. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando aqui no nosso coração. Ele se renova dia a dia e nos tem que renovar também nesse dia a dia. Nós não podemos permitir, o homem exterior, a carne, essa coisa que se relaciona com o mundo, pode até se corromper, mas aqui, né, no nosso interior, nós temos que nos renovar dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Você está dizendo que a tua tribulação é pesada? Você está dizendo que a tua tribulação é dura? Ele está dizendo que isso é leve. Leve. Leve comparado com o que está nos aguardando. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Todo esse sentimento que a gente possa estar sentindo é gerado por coisas temporais. É por aquilo que a gente está vendo. É por aquilo que a gente, às vezes, está brigando, onde nós, primeiro que não é nosso, né? Nós somos mordomos aqui de tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. E a gente tem um sentimento de posse muito forte. E segundo, que nós estamos aqui como passageiros. A palavra diz, nós somos peregrinos aqui. Nós somos embaixadores de Cristo, nossa pátria é celestial. Eu e a Lila ficamos felizes a semana retrasada porque conseguimos a cidadania italiana. Uma bênção. Mas tá bom, para usar aqui, o que vai me adiantar esse passaporte lá no céu, se eu não tenho Jesus no meu coração? Nada. Pode ser o passaporte italiano, americano, inglês, alemão, pode ser o que for. Não vale absolutamente nada se nós não temos Jesus no coração. Passaporte que a gente precisa, para onde nós vamos passar a eternidade, que 70, 80, 90, 100 anos que a gente passe por aqui, não é nada comparado quando nós vamos viver a eternidade com Jesus. Nenhum desses passaportes tem valor. Né? Tem valor aquilo que a gente carrega no coração. Tem valor o que nós depositamos de tesouro lá no céu, nossas orações, né? Aquilo que a gente fez para o corpo de Cristo. Isso tem valor. As coisas temporais aqui, as coisas passageiras, as coisas que às vezes a gente se apega, não tem valor nenhum. Isso às vezes gera um desânimo tão grande para nós, ou porque estamos vivendo algo, porque perdemos algo, que a gente perde o foco de Jesus. A gente briga com Jesus, briga com Deus, acha que Deus é injusto, acha que não deveríamos estar passando por aquilo. Se esqueçam que Deus respondeu para Abacuque, Ele está falando para nós hoje isso, o justo viverá pela fé. E Ele está lá no santo trono dEle, lá controlando tudo.
Isso que ele falou para Abacuque há 600 anos atrás, vale para nós hoje, 2.600 anos depois. Nós precisamos ter isso vivo no nosso coração. Nós viveremos pela fé. Seguindo o nosso ciclo aqui, Paulo fala em desamparado. Desamparado, né? Nós ficamos angustiados, desanimados, a gente não tem vontade de nada, e nós mesmos vamos procurando o quê? O isolamento. Desamparado é aquele sentimento de estar sozinho. Né? Para a gente justificar para nós mesmos isso, a gente acha que Deus nos desamparou. Né? A gente acha que Jesus esqueceu da gente. Jesus está olhando mais aquele irmãozinho do que está me olhando. Isso parece que nos conforta de alguma maneira, mas, na verdade, nós é que estamos nos isolando. Aquele estresse, né, inicial da crise, da situação que nós passamos, foi gerando isso, uma angústia, depois gerou um desânimo, e agora a gente vai se isolando de tudo e de todos. Não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. O pastor liga, não quero falar, o irmão liga, não quero conversar. Isso vai nos isolando de tudo e de todos. Essa é uma sensação horrível, mas gerada normalmente por nós mesmos. Nós não nos damos conta que tem pessoas querendo nos ajudar. Ou um irmão, ou alguém da família. Essas pessoas estão do nosso lado querendo nos ajudar. Mas a gente tem esse sentimento tão enraizado, ele começa a se enraizar tanto na nossa mente, que a gente olha para os lados, é como se a gente não visse ninguém. Né? Parece que nós estamos sozinhos, o mundo todo contra nós contra o mundo. É assim que a gente acaba se sentindo, né, nessa sensação de desamparo. Tem um salmo que eu acho fantástico, que depois vocês podem ler ele inteiro em casa, que é um salmo de Davi, o Salmo 37. Mas eu vou ler primeiro o versículo 25 dele. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo não será desamparado. E quem que nos justifica? Jesus. Por isso que nós não podemos perder o foco de Jesus. Quando nós perdemos o foco, nós já não deixamos de enxergar essa bênção, essa paz, e aí nós nos sentimos desamparados. Mas o justo jamais será desamparado por Deus, por Jesus nas nossas vidas. Jamais. E olha o que ele diz nos primeiros... Eu só vou ler os primeiros versículos, porque não é um salmo curto, mas eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque Davi está falando exatamente do nosso tema, né? De alguém ficar indignado com a situação e não enxergar mais o que Jesus tem feito, ou fez, ou vai ainda fazer por nós. Porque também tem isso, né? Jesus deu bênçãos, bênçãos, bênçãos. Quando parece que não teve uma, a gente esquece tudo que ficou para trás, né? Aquilo já não conta mais nada. Então, o salmista aqui, Davi está falando exatamente isso, né? Dessa situação. Olha o que ele fala, vamos ler do 1 ao 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro de breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Nós não podemos medir as pessoas pelo que tem aqui nessa nossa passagem, por essa vida terrena. Isso aqui vai murchar tudo. Às vezes a gente fica indignado, fulano nem vai na igreja, nem conhece Jesus, olha a vida dele. Tem um amigo que fala assim, né? E ele é cristão, mas ele é pior que o Abacuque. Né? Olha lá fulano. Fulano não vai na igreja, aquele irmãozinho que vai na igreja, olha a dificuldade que ele está passando.
Olha a situação que ele está passando. E a gente gosta de medir as coisas por isso, né? Por essa vida terrena. E o salmista diz isso: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Verdade é a palavra de Deus. Ela tem que ser alimento para nós, ela tem que ser viva para nós. Nós temos que nos alimentar disso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Depois vocês podem ler esse salmo em casa, que ele é muito forte, né, para pessoas que estão, às vezes, nessa situação de indignação, se sentindo injustiçadas por algum motivo, e ele vai mostrar, né, que tudo isso que a gente está vendo é passageiro. O que vale é a vida eterna. O que vale é a nossa salvação em Jesus. O que vale é nós ficarmos firmes com Jesus. O que vale é nós não desistirmos, porque isso vai valer a pena. O que vale é nós sabermos que os planos de Deus jamais serão frustrados. Ele só tem planos de bem para a nossa vida. E que Jesus é um plano melhor para nós. Não tem plano melhor, né? Nem plano da Casas Bahia. E, por fim, ele fala nessa última parte do ciclo, né, que é destruído. Aí acabou, né? Quando nós nos sentimos destruídos, e para quem já conheceu alguém que está num processo depressivo nesse estágio, né, sabe o que ele quer? Morrer. Muitas vezes leva até o suicídio. Essa destruição, ela pode culminar com a morte física ou pode culminar com a pessoa ficar quase que no estado vegetativo, sem ter problema cerebral. Ela se sente destruída, né? Nós nos sentimos acabados, é como se fosse o fim da linha, não tem força para absolutamente nada, nada nos motiva, nada nos coloca para cima. E esses pensamentos aqui nós temos que evitar, nós temos que cortar, porque isso nos tira do foco, né? É como se isso fosse um ciclo maligno para a nossa vida, né? Basta a gente dar uma fraquejada, basta a gente ter um sentimento de dúvida, basta a gente estar numa situação difícil, não é nada de se estranhar que esses pensamentos começam a adentrar na nossa mente. A gente tem que combater isso, né? A gente fala que tem que eliminar o mal pela raiz, né? Não deixar que a angústia tome conta, porque depois vem o desânimo, depois vem o desamparo, e depois, por fim, vem a destruição. O justo viverá pela fé. Em Romanos, Paulo fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nada, por pior que seja. Alguém pode estar falando: mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Pode ser que eu não saiba, mas eu tive reveses, tive situações difíceis. Então, estou falando também com conhecimento de causa. E todos esses reveses, essas situações difíceis, se apresentaram na nossa vida depois de convertidos. Nunca desistimos, né? Nunca sofremos, perdemos muita coisa, mas nunca desistimos, para a honra e glória do Senhor, né? Não pela nossa força, mas porque o Senhor nos fortaleceu, né? Não porque foi o nosso poder, porque o poder está em Cristo. E justamente quando nós estamos mais fracos, é que Ele nos faz forte, né? O que a gente não pode é desistir. Não importa, Jesus não está olhando pelo que nós estamos passando. Não que Ele não se importe com isso, claro que Ele se importa. Ele não se agrada. Qual é o pai que se agrada em ver um filho sofrer? Nenhum. Por mais errado que ele esteja, por pior coisa que ele tenha feito, nenhum pai se agrada em ver o filho sofrer. Mas Jesus está olhando a forma como nós estamos passando por tudo isso. E eu vou passar um vídeo
acho que é 4 minutos e meio, é bem rápido, que ilustra um pouquinho isso que nós falamos, né? E pediria para o Vlad fazer o favor de, se puder colocar. Estoy triste y mi alma tan cansada, mi corazón siento desfallecer. Me quedo aquí, espero en silencio, que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Así vivir sin tu anhelo, si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Greatest arena in sport. He's getting the cheer of the games. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Deus é assim, né? Por isso, amado, não desista, amada, não desista. Quando nós levantamos, o Senhor vem ao nosso encontro. Quando nós decidimos não desistir, continuar a corrida proposta, a carreira proposta pelo Senhor, Deus está nos apoiando nos seus braços. Por isso, se um dia você pensou, por algum motivo, deixar de prosseguir para o alvo, de desistir dessa vida com Jesus, ou de desistir do seu chamado, daquilo que Deus preparou para a sua vida,
do talento que Deus te deu. Não enterre esse talento. Não faça como aquele que enterrou o seu talento e depois ainda teve que dar para o outro, né? Esteja firme nos caminhos do Senhor. Saiba que a cada momento Ele está te amparando. A cada momento Ele está nos suportando. Ele só está esperando a nossa decisão de não desistir. E minha oração essa manhã, né, é para que todos tenham a força do Espírito Santo de Deus, para que a fé não se abale e não desista. Não olhe para os homens, não olhe para as circunstâncias. Isso são meras desculpas que nós procuramos para poder estar numa zona de conforto. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Olhe para a vida eterna que nos espera. Olha para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus que nos aguarda. Prossiga para o alvo, vai valer a pena. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, maravilhoso. E eu vou pedir ajuda aos universitários, porque tem um louvor que diz que é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Se o Tiago puder me ajudar nesse louvor, me ajudar não, vou deixar você sozinho. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embacem no olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos e enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero sua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia, Senhor. Queria agora orar por você. Você que em algum momento deixou as lágrimas embaçarem sua visão. Você que em algum momento que pensou em parar de caminhar. Você em algum momento que achou que Deus não estava te sustentando nos braços, que Jesus não estava do seu lado. Ou você que está com algum desses sentimentos, angustiada,
desanimado, desanimada, desamparado, destruído. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar agora. Eu vou fazer uma oração pela sua vida. Amém, Pai. Oh, Senhor, Tu conheces cada coração aqui nesta manhã, Pai. Toca, Pai. Toca, Senhor, com Teu Espírito Santo agora. Nós clamamos que Tu estejas revertendo essas situações que possa estar angustiando, que possa estar desanimando, desamparando, destruindo. Que Tu venhas agora, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Pai, tocar nessas vidas. Nós queremos chegar a Ti agora e pedir perdão se por algum momento duvidamos do Teu poder. Nós queremos pedir perdão se em algum momento tivemos a nossa fé abalada pelas circunstâncias, pelas situações que vivemos, porque olhamos para os homens, olhamos para o lado e tiramos os olhos de Jesus. Pai, opera, Senhor, em cada vida aqui, Senhor, que o Seu plano se cumpra em cada vida, que nós possamos permitir que Jesus opere poderosamente nas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, vem, derrama agora um bálsamo, derrama um refrigério sobre cada coração, vem operar em cada vida aqui, Senhor. Derrama o perdão, se precisa ser alguém perdoado nesse momento. Oh, Pai, opera, Senhor, opera nos corações. Nós sabemos que perdão é atitude, que essa atitude seja tomada agora, oh, Pai. Ou se a pessoa está longe, coloca no coração daquela pessoa o nosso perdão agora, Senhor. E que Tu estejas operando, curando, sarando feridas, Senhor, eliminando toda a depressão das vidas, das nossas vidas, eliminando tudo aquilo que pode nos afligir e nos desanimar. Nós não queremos mais nos sentir desamparados, porque acima de tudo, nós sabemos que temos um Pai que nos sustenta. Para Deus não importa quantas vezes caímos, para Deus importa quantas vezes nós levantamos. Por isso, Senhor, opera agora em cada vida, derrama o Teu Espírito Santo, no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus.